Hoje nós somos provocados a falar sobre a história do Espiritismo. Bom, eu não sei se você sabe disso, né? Já falamos isso aqui, temos inclusive um vídeo que viralizou, tem mais de 800 mil views, que o Espiritismo não é uma religião. E quando eu digo isso, eu não estou afrontando, obviamente, aqueles que compreendem os ensinamentos que são crísticos, que são morais e que têm sim fundo religioso no Espiritismo. Mas eu faço uma análise pragmática e eu vou explicar por quê. No século XIX, no final, meados do século XIX, 1857 para ser mais exato, havia na França, principalmente em toda a Europa, mas especialmente na França, havia diversos espetáculos, né? Inclusive públicos, outros privados e tal, que tinham como objeto as chamadas mesas girantes. Essas mesas girantes, elas tinham a característica de responderem a questionamentos a partir de batidos. As pessoas se reuniam em uma determinada sala e se colocava ali uma pequena mesa e na medida em que se faziam perguntas, essa mesa respondia sim ou não, a partir de um toque, 2 toques, e ia fazendo contas, enfim, havia uma interação entre as pessoas e a mesa. Como o fenômeno das mesas girantes, obviamente, chamou a atenção de muitas pessoas, entre elas de um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que tinha dezenas de livros escritos, era um estudioso, um professor muito conhecido de gramática em Paris, né? Ele vinha de uma região de Lyon, mas ele era muito conhecido em Paris. Pois bem, o fato é que o Hippolyte tinha um amigo e esse amigo se interessou muito por esses eventos e convidou ele para poder ir. E o Hippolyte falou, não, vou fazer o que lá? Eu não acredito nisso. Mas ele falou, não, vale a pena, são pessoas sérias e vou te levar num lugar que de fato era casa de pessoas respeitáveis e tal. E ele acabou aceitando ir. E ao chegar lá, durante essa sessão, não deixa de ser uma sessão espírita, né? Durante essa sessão ele ficou muito impressionado com as perguntas que foram feitas e com as respostas que foram obtidas. E como é um fenômeno, e ele presenciou esse fenômeno, e eram pessoas sérias, e ele descartou imediatamente qualquer hipótese de que aquilo fosse uma fraude ou uma prestidigitação, mágica mesmo, que eram comuns, né, na história da humanidade, sempre teve esses eventos de mágica, por assim dizer. O fato é que ele ficou muito impressionado e começou a estudar mais a fundo. E ao fazer esse estudo mais aprofundado, ele foi se deparando com muitas evidências. E como havia um conteúdo moral muito profundo nas respostas que iam sendo obtidas nesses diversos eventos, inclusive ele foi secundado nesses estudos que ele fez por uma série de médiuns, né, alguns irmãos, que possuía uma mediunidade muito avançada e tudo mais, e ele foi estruturando, como ele era um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi é um professor, criou um método de ensino muito conhecido na Europa. Então ele, como um discípulo, um cientista que se deparou com uma realidade fenomenológica, ele via os fenômenos, ele resolveu estruturar. E se você pegar o Livro dos Espíritos, logo no início, no prefácio do Livro dos Espíritos, ele foi secundado por um espírito de altíssima escola, né, que é o Espírito da Verdade, secundado por espíritos de altíssimo padrão, né, e aí já não mais no método das mesas girantes, mas já no método da incorporação, que ele foi descobrindo os fenômenos, né? Foram vários os fenômenos que foram sendo sucessivos depois das mesas girantes, como por exemplo as cestas em que se amarrava uma caneta e essa cesta ia escrevendo. Até hoje há quem faça aquela, que eu não considero, mas aquela brincadeira do copo, né, que as pessoas se reúnem e o copo anda sozinho numa sala e tudo mais, principalmente nos dias de hoje, só vai atrair espíritos de baixo padrão. Mas na época, ainda mais porque estava se construindo um conhecimento que seria utilizado para a evolução do planeta, um marco evolutivo do planeta, que foi previsto pelo próprio Cristo, né? O Cristo disse que quando vocês estiverem preparados, eu os mandarei o Espírito da Verdade, né? Isso é uma passagem bíblica. Pois bem, o fato é que, secundado pelo Espírito da Verdade e por uma pleiade, pleiade é uma quantidade, né, grande, uma pleiade de espíritos de altíssimo padrão, como Swedenborg, como o próprio João, são tantos os espíritos que assinam o Livro dos Espíritos, né? Aquele conhecimento começou a ser descortinado através de um método científico. Então ele preparou as perguntas e à medida que ele ia preparando essas perguntas, durante
15 minutos, se eu não me engano, semanalmente ou quinzenalmente. O fato é que alguns médiuns o secundaram nesse trabalho de codificação. Então ele preparou perguntas e à medida que ele ia fazendo perguntas, os espíritos iam respondendo, especialmente o Espírito da Verdade. E assim se construiu um processo doutrinário de informações, que trazia respostas sobre Deus, sobre os espíritos, sobre o que fazem os espíritos, sobre como é a inter-relação entre homens e espíritos, o que busca a humanidade, como é feito o processo de encarnação, de desencarnação e uma série de perguntas. São 900, aí depende da versão, né? Tem uma versão francesa que tem 2 perguntas a mais, mas são 958 perguntas, se eu não me engano também, a quantidade exata. E nessas perguntas que foram respondidas, que ele fazia e os espíritos, especialmente o Espírito da Verdade, respondia, ele criou um código que ficou chamado de Livro dos Espíritos. E a partir do nascimento dessa doutrina, a partir deste conhecimento doutrinário que foi codificado por estas perguntas, que o nosso Allan Kardec, como ele ficou conhecido, e é engraçado falar isso, Allan Kardec, porque ele teve uma visão de uma das suas vidas pregressas, em que ele era um druida e que o nome dele seria Allan Kardec. E tem mais 4 livros também são atribuídos a ele, que é Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Gênese, né? A Gênese, as Predições e os Milagres. Então, esses 5 livros são considerados, portanto, a chamada obra básica de quem gostaria de estudar a doutrina espírita, que para muitos é religião, sim, para nós não, porque nós entendemos que religião é caminho, né? E cada um tem o direito de escolher o seu, quando na verdade aqui há uma doutrina de conhecimento da verdade, é científico, é um processo de informação, é um processo de educação, é um processo de transmitir a quem estuda o conhecimento universal, de como nós nos integramos com o que a gente chama de sistema crístico universal. Porque se você parar para pensar, hoje nós temos aí a nosso favor as tecnologias, como por exemplo os grandes telescópios, como é o caso do Hubble, como é o caso do James Webb, em que você tem conhecimento que são bilhões e bilhões de galáxias, que por sua vez tem bilhões e bilhões de estrelas, de planetas. Então a percepção que nós temos da verdade no planeta Terra, que é um pontinho azulzinho, pequenininho, no canto de uma galáxiazinha, né? Ela é sem dúvida limitada. E, portanto, à medida em que nós vamos evoluindo enquanto planeta, essas revelações elas vão sendo feitas. As leis que foram descortinadas a partir das perguntas, né? A primeira seria com Moisés, a segunda seria com o próprio Cristo e a terceira revelação seria a partir do Espiritismo enquanto ciência, enquanto doutrina, não necessariamente enquanto religião. Inclusive, há quem diga que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o Espiritismo é o futuro das religiões. Cada uma obviamente dentro da sua mecânica, da sua métrica, mas tendendo a compreender que nós fazemos parte de um sistema universal muito mais amplo do que aquele que inicialmente foi estabelecido por todas as religiões que hoje povoam o planeta e que são fruto das visões muito válidas e muito profundas e de estudos já milenares de grandes espíritos e de grandes pessoas. Então não se questiona o caminho, mas o destino é um só. E ele está em Deus Pai Todo-Poderoso, que tem em um com ele, né, ou aqueles que são os Cristos, que são uns de nós que evoluíram até a perfeição. Última etapa de desenvolvimento no trabalho de grandes médiuns que trouxeram o conhecimento do plano do espírito a partir dessa visão de comunicação entre os planos pela mediunidade, que são os livros psicografados. Aliás, é importante dizer que existem livros psicografados em outras religiões. Há psicografias, inclusive católicas, né, em que são atribuídos a grandes lumiares, santos, inclusive, da Igreja Católica, e que teriam sido escritos por padres, por monges, por freiras em clausura e coisas do gênero. Há uma série de livros nesse sentido, dentro do próprio catolicismo. E, obviamente, em outras culturas que aceitam a reencarnação ainda mais.
O hinduísmo aceita a reencarnação. Aliás, 2/3 da população do planeta não tem dúvida quanto à reencarnação. Nós, que somos derivados dessa cultura judaico-cristã e que sofremos, por assim dizer, eu digo sofrer sob uma perspectiva não de sofrimento, mas de passar por, né? Mas nós passamos por diversos momentos interpretativos da grande lei, né, que era oral, através dos concílios, e a igreja acabou mudando muito do que eram as primeiras compreensões no catolicismo primitivo, ou na igreja cristã primitiva, logo depois da vinda do Cristo. Nós temos um universo de conhecimento que foi materializado na forma de código a partir de perguntas de um grande cientista chamado Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, e estes conhecimentos deram origem à doutrina espírita, que, por sinal, vem se desenvolvendo cada vez mais. O nosso trabalho, inclusive, é esse aqui no Peraí que eu te explico, é trazermos uma linguagem mais jovial para compreender essas leis universais que foram reveladas por este elemento de codificação. Lembrando que nós estamos falando de um só Pai, de um só Deus, e que toda a história da humanidade é como se fosse uma grande corrente. Nós estamos falando de um dos elos dessa corrente no tempo, que é a revelação espírita. E, obviamente, há outros momentos, como eu acabei de falar, as revelações que foram feitas por Moisés, as próprias profecias que constam da Bíblia, o próprio evento do dilúvio com Noé e tantas outras passagens que são históricas, que estão documentadas na história da humanidade e que nós vamos compreendendo melhor a partir do conhecimento do sistema crístico universal, em especial a partir deste detalhamento que vem acontecendo nos últimos quase 200 anos, né? São 180 anos da codificação espírita, a partir por meio das obras psicografadas. Chico Xavier, que é o grande trabalhador, assim como Divaldo também é um dos grandes trabalhadores, chegou a psicografar mais de 400 livros. 400 livros e muitos deles com 500 páginas. Então você imagina o nível de conhecimento que existe e que pode ser explorado. Eu tenho um caminho a seguir. Comece pela obra básica, comece estudando a obra de Kardec, porque ali está, de fato, a sustentação de todo o conhecimento que vem sendo aprofundado no tempo por estas outras e demais obras. Hoje é famoso, por exemplo, no cinema, a história de André Luiz. Vai haver o lançamento agora de um filme chamado Nosso Lar 2, que eu aconselho a todos que assistam. É muito bonito o trabalho que tem sido feito de forma cinematográfica sobre a vida de Chico Xavier e deve ser conhecida, porque isso nos leva em direção a um conhecimento mais profundo da nossa verdadeira essência existencial. Eu acredito que se você, de alguma forma, busca a evolução individual, você sabe que não é impossível fazer isso sem que você tenha uma proximidade com uma moralidade mais elevada, com uma intelectualidade mais elevada. E é por isso que é tão importante que nós nos aprofundemos em temas relevantes como esse, da origem do espiritismo, da origem do conhecimento científico do sistema crístico universal, para que aí sim, integrados em um sistema de conhecimento maior, apurados nos primeiros e únicos ensinamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós possamos potencializar as nossas capacidades, levando auxílio e levando conhecimento a todos aqueles que sofrem. Veja, não por outra razão, Allan Kardec ficou conhecido como o Consolador Prometido. Não Allan Kardec, mas a sua obra, a obra do Livro dos Espíritos, a obra do Espírito da Verdade. Porque é muito consolador saber que a vida é eterna. É muito consolador saber que os nossos entes queridos que se foram, não se foram. E que nós mesmos não seremos apenas um elemento, uma pequena existência de 80, 90 anos, 100 anos de idade e pronto, acabou, né? Essa é uma pequena parte da história do Espiritismo. Obviamente, hoje o Espiritismo é muito mais profundo do que simplesmente a codificação que houve por Kardec, mesmo porque ela é experimental, então ela tem evoluído. Há novas revelações muito importantes que estão sendo feitas nesse momento, porque o planeta, não sei se você sabe, nem se acredita, mas o planeta está entrando em uma nova
nova fase evolutiva. Então, esta morada da casa do meu pai está em pleno processo evolutivo. Estamos saindo de um planeta de provas e expiações e estamos caminhando para um planeta regenerado. E este caminho é feito a partir de uma chamada seleção, que é a separação do joio e do trigo. Como se um sistema efetivamente de múltiplos planetas fosse fazendo migrações de espíritos entre planetas. Espíritos que evoluíram com este planeta e mantêm eles evoluindo neste nível. Aqueles que ficaram muito teimosos, que não evoluíram, que não aprenderam as lições crísticas, voltam para um planeta um pouco menos evoluído a partir de sistemas como o do degredo planetário. Dias mesmo eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo que prevê para mais ou menos um ano de 2053, quando estes conhecimentos vão estar mais maduros e que estarão em disponibilidade em maior larga planetária, mesmo porque as evidências dessas novas gerações de comunicantes vão fazer com que cada um busque essa informação quando na sua casa a comunicação espírita começar a ser cada vez mais evidente. Espero ter contribuído com vocês nesse pequeno vídeo para que vocês possam compreender um pouco melhor a história de formação da doutrina espírita, que não é kardecista, né? Ela é dos espíritos. Kardec foi só o seu codificador. Não entendeu? Espera aí que eu te explico.